Efésios 4:12 está nos dizendo que o trabalho do ministério não é responsabilidade de alguns profissionais, mas dos santos, ou do que chamamos hoje de leigos. Sabe, eu acredito que Deus queira fazer sua obra através dos leigos. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que alegria estarmos de volta com mais um programa Encontro com a Palavra. O que fazemos quando o mundo, a carne ou o diabo nos coloca em um beco sem saída? O que acontece quando somos levados até o limite da nossa resistência? Hoje veremos algumas razões bíblicas para o sofrimento e qual deve ser a nossa atitude em relação a essas situações difíceis que alguns chamam de tempestades da vida. Talvez devêssemos lembrar que uma hora ou outra todos nós passaremos por tempestades, mas Deus tem um propósito para elas. É o que estudaremos agora. Gostaria de passar mais algum tempo considerando a questão do sofrimento abordado no livro de Jó. Vamos nos deparar com esse assunto muitas vezes durante o nosso estudo da Bíblia, aqui no Encontro com a Palavra. O Dr. Dick Woodward escreveu um livrinho chamado 30 Razões por que Deus Permite que o Seu Povo Sofra. Nesse estudo, o Dr. Dick Woodward nos dá algumas passagens bíblicas que veremos no estudo de hoje. Entre as 30 passagens citadas que falam do sofrimento, esta é muito importante. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Nesse capítulo, Paulo afirma que o sofrimento é como um seminário ordenado por Deus, através do qual Deus treina ministros qualificados. Quando Paulo usa a palavra ministro, ele não está se referindo a um oficial ou autoridade da igreja, ele está se referindo ao ministro que todo crente deveria ser. Em outra carta, Paulo diz que o propósito da igreja é aperfeiçoar os santos para o trabalho no ministério. Quando ele usa a palavra santo, está se referindo àquele que é separado e segue a Jesus Cristo. Ele afirma em Efésios, capítulo 4, verso 12, que o nosso propósito quando nos reunimos em nossas igrejas é aperfeiçoar os santos para o trabalho do ministério. Efésios 4:12 está nos dizendo que o trabalho do ministério não é responsabilidade de alguns profissionais, mas dos santos, ou do que chamamos hoje de leigos. Sabe, eu acredito que Deus queira fazer sua obra através dos leigos. É por isso mesmo que tenho esse compromisso de trabalhar com os leigos. Sim, trabalhar com os leigos no estudo da Bíblia Sagrada. Se leigos puderem desenvolver um conhecimento das Escrituras para fazer a obra de Deus, eles serão as pessoas que ele procura para realizá-la. Foi nesse contexto que Paulo usou a palavra ministério. Como é que você sabe que é um ministro? Paulo afirma que Deus usa o sofrimento para nos equipar para o ministério. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. De acordo com Paulo, quando Deus quer nos tornar ministros, Ele permite que tempestades caiam sobre nossas vidas, porque é com esse tipo de experiência que você e eu provaremos que somos ministros de Jesus Cristo. De acordo com Paulo, a questão mais importante quando você se encontra no meio de uma tempestade é a sua resposta à situação. No versículo 6, Paulo ensina como reagir às pressões. Ele diz que devemos responder em pureza, conhecimento, paciência e bondade. Nos versículos 6 e 7, ele ensina onde conseguirmos os recursos espirituais para responder corretamente às pressões das provações. Ele diz assim, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Nos versículos 8 a 10, ele diz qual é o resultado dessa resposta às tempestades da vida, usando esses recursos. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos,
como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo isso é a descrição do seminário onde Deus produz ministros através de quem pode realizar sua obra. No centro da descrição de Paulo você descobre o tema do sofrimento e a importância do seu papel na preparação para o ministério. A passagem do livro de Lamentações diz: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Sabe, parece que você só será qualificado como ministro se sofrer. Essa passagem me faz lembrar da história do capítulo 11 do Evangelho de João. Jesus amava duas irmãs e seu irmão chamado Lázaro. Ele estava a 4 dias de caminho de distância de Betânia, lugar onde seus amigos viviam. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente e prestes a morrer, deliberadamente ele permaneceu onde estava. Ele não foi imediatamente a Betânia. Parece óbvio que Jesus permitiu a provação da doença e da morte para entrar na vida daquelas duas irmãs e de seu irmão Lázaro, a quem ele muito amava. Aparentemente, quando finalmente chegou a Betânia, Jesus esperava que as irmãs tivessem a resposta certa para aquela provação. O capítulo 11 do Evangelho de João é uma versão compacta do livro de Jó. Essas duas irmãs eram muito diferentes uma da outra. A primeira, Marta, corre para se encontrar com Jesus e lhe diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não sabemos o tom que Marta usou para dizer isso, mas parece que foi como se ela tivesse dito: agora não adianta mais. Onde é que o senhor estava? A outra irmã, Maria, era bem diferente de Marta. Apesar de Maria usar as mesmas palavras, quando fica sabendo que o Senhor havia chegado, ela vai até ele e também diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas lemos que ela cai aos pés de Jesus e então diz, caída aos pés de Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus queria que essas duas irmãs tivessem a resposta certa à tempestade da doença e da morte. Jesus obteve a resposta de Maria quando ela caiu aos seus pés e, em outras palavras, disse: Senhor, eu aceito a morte do meu irmão. O Senhor não estava aqui, mas tudo está certo porque o Senhor sabe. Essa Maria é citada várias vezes nos evangelhos e está sempre aos pés de Jesus. Na primeira vez em que ela aparece, está sentada aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos. Foi dessa vez que sua irmã reclamou que Maria deveria ir ajudá-la com o serviço da casa. Jesus disse a Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa mulher, Maria, estava aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. No texto da morte de Lázaro, ela está aos seus pés, aceitando sua vontade. No capítulo seguinte, o capítulo 12 do Evangelho de João, ela está aos pés do Senhor adorando-o. Para resumir o ensinamento do exemplo de Maria no Evangelho de João, capítulo 11, observamos primeiro que temos um problema e a resposta para ele. Nesse caso, o relacionamento certo com Jesus. O tipo certo de relacionamento com Jesus também é uma fonte que capacita Maria a responder corretamente à tempestade que enfrentava. Jesus resgata essas duas irmãs da tempestade. Ele ressuscita Lázaro. Outro importante texto sobre sofrimento está no Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 3 a 5. Isaías foi o profeta dos profetas. Você verá isso quando os estudarmos. De acordo com Jesus, João Batista foi o maior profeta que já existiu e ele pregava os sermões de Isaías. A maioria de nós pregadores usa grandes sermões de outros pregadores em nossas pregações, não é mesmo? Temos um precedente nesse plágio, já que João Batista pregava os sermões de Isaías e Jesus disse que ele era o maior pregador que já existiu. Muitos pastores me escrevem e dizem que estão usando minha mensagem. Bom, isso é maravilhoso. Louvado seja Deus por isso, porque para início de conversa, grande parte de tudo não é meu. Bom, mas o grande sermão que João Batista pregava
era o registrado no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 3 a 5. Lucas, capítulo 3, versos 1 ao 6, descreve João Batista pregando o sermão de Isaías. Podemos fazer uma síntese desta mensagem. Quando você for construir uma estrada, faça 4 coisas. Primeiro, nivele os montes. Segundo, preencha os vales. Terceiro, alinhe os caminhos tortos. E quarto, aplane os caminhos esburacados. Aí então você terá uma estrada. Isaías e João pregaram da seguinte forma: Deus virá ao mundo algum dia e para isso precisará de uma estrada para rodar nela. Essa estrada é a vida do Messias e sua vida é perfeita. Nessa vida perfeita, as montanhas do orgulho serão totalmente niveladas. Os vales na sua vida serão completamente preenchidos. O Messias será cheio do Espírito Santo 100% do tempo. Em sua perfeita vida, os caminhos tortos do pecado serão alinhados. O Messias tornará os caminhos esburacados em caminhos planos. Com isso, Deus terá uma estrada pela qual virá ao mundo. Tudo isso aconteceu quando Deus veio ao mundo através da perfeita vida de Jesus. João Batista iniciou o caminho de Jesus pregando: Ele está aqui está a estrada pela qual Deus virá ao mundo. Depois Jesus viveu nesse mundo por 33 anos. Ele disse aos seus apóstolos que comemoravam a Páscoa com ele que estava prestes a deixar este mundo. Depois de sua morte e ressurreição, ele disse aos seus discípulos: Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Fazendo uma aplicação disso, podemos dizer que Deus quer que o mundo veja sua salvação através da sua e da minha vida. Mas como isso acontece, hein? Acontece como aconteceu na vida do Messias. Sua vida foi uma estrada para Deus e Ele quer que a sua e a minha vida sejam uma estrada também. Fazendo uma aplicação disso, podemos dizer que todos nós devemos fazer a seguinte oração todos os dias: Senhor, faz da minha vida uma estrada, pela qual o Senhor viaje pelo mundo, e que as pessoas o vejam através da minha vida. Dá-me o poder e a graça para responder aos buracos da minha vida de uma maneira que todo mundo o veja em mim. Faz da minha vida uma estrada. E aí, você já fez essa oração algum dia? Eu desafio você a fazê-la. E se você a fizer, não se surpreenda se os tratores de Deus começarem a trabalhar na sua vida. Deus vai nivelar os montes do orgulho, encher os seus vales, os seus vazios, vai endireitar os caminhos tortos e, acima de tudo, Ele mostrará a você como reagir aos seus caminhos cheios de buracos para torná-los caminhos planos pelos quais Ele viajará nesse mundo. Pense nisso. Até o nosso próximo encontro. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.